Torneio do Tempo, uma competição em escala universal que reúne os mais fortes da história. Seu organizador é um ser misterioso chamado Mastermind, cujas reais intenções ainda permanecem ocultas. Com o Kaioshin sequestrado, o deus da destruição Bios não pode intervir. Contudo, ele reuniu um time de pessoas capacitadas para livrar o Universo 7 dessa tragédia e pôr um fim aos planos do Mastermind. Dentre elas, um Saiyajin misterioso sem memória chamado Shallot. No episódio anterior, Shallot foi apresentado ao mundo dos deuses através de uma lendária forma que tem alguma ligação com seu passado, o Super Saiyajin Deus. Em uma missão para reunir 5 Saiyajins justos de coração puro, Shallot e Jack Bulma começaram sua viagem pela Terra, que está em um completo caos graças aos Dark Breakers, uma misteriosa organização comandada pelo Mastermind. Com a Terra nesse estado, Shallot conseguirá cumprir a sua missão? Naquela época, eles disseram: a palavra do rei é absoluta. Este mundo vai perecer. Mesmo agora, ainda posso me lembrar da expressão no rosto de cada deus enquanto eles falavam essas palavras. Era um olhar de absoluta derrota. Eu não pude acreditar. Aqueles eram os criadores e destruidores de mundos. O mais alto que alguém poderia chegar. Quem diz isso é o narrador misterioso dos outros vídeos. Então a cena corta para uma luta. Quem estava lutando era o Super Buu que vimos no vídeo passado, só que dessa vez preenchido pelo Dark Ki. Ele enfrentava Gohan e Piccolo, sendo ambas as versões da saga do Majin Buu. Esse Gohan havia acabado de ter o seu poder oculto liberado, e não importava se aquela era uma Ultra Era, sua missão continuava a mesma, destruir Majin Buu. Mas então a luta corta para o Shallot. E nesse momento um sinal inesperado começou a ser transmitido no comunicador do Shallot. Era o sinal do Zarra, que estava supostamente morto após sua batalha contra o Giblet. E sem querer saber se podia ser uma armadilha ou não, o Shallot estava decidido. Ele iria até o lugar do sinal o mais rápido possível. Mas chegando lá, quem ele encontrou não foi o Zarra, mas sim o Kiabi e o Gohan jovem da saga Cell. O sinal foi feito pelo Kiabi, que achou o comunicador do Zarra nos destroços da cidade. Apesar de não ser quem ele esperava, o Shallot ficou muito feliz, porque além de ver que os dois estavam bem, ele também conseguiu mais 2 Saiyajins para sua missão. Quanto ao Gohan do início da saga Buu que estava com eles, o paradeiro dele ainda é desconhecido. E cara, agora que eu parei pra pensar, tem muito Gohan nesse modo história do Legends, né? Meu Deus. E falando em mais versões de um mesmo personagem que já apareceu antes, no meio da conversa dele surgiu um Frost alternativo tomado pelo Dark Ki. Isso aqui foi muito interessante para vermos a evolução do poder do Shallot. Afinal, antes ele nem conseguia arranhar o Frost, e agora ele conseguiu vencê-lo na forma base. Mas apesar do Frost estar os atacando, o Kiabi ainda achava que ele era um herói, porque vale lembrar que esse Kiabi aqui é uma versão de antes do torneio do Universo 6, então ele ainda não sabia que o Frost na verdade era um canalha. Na cabeça do Kiabi, o Frost estava apenas sendo dominado pelo Dark Ki. Porém, com o decorrer da luta e com o fato do Frost usar uma agulha envenenada no Shallot, o Kiabi enfim percebeu que ele realmente era um desgraçado. Incapacitado por causa do veneno, o Shallot não conseguia fazer mais nada. Porém, nesse momento, o Majin Vegeta apareceu ali. Frost ainda guardava muito rancor contra o Vegeta por causa do torneio do Universo 6. Então o atacou a queima-roupa. Porém, o ataque do Frost não fez nada com o Majin Vegeta. E dizendo que o rosto, a voz e o jeito de agir do Frost eram extremamente irritantes por lembrar o Freeza, ele o matou com um único golpe. Em seguida, mesmo sendo bem ignorante com todos ali, ele não fez mal a ninguém. Apenas disse que ficaria esperando o efeito do veneno passar para ele poder ter a revanche dele contra o Shallot. Aproveitando isso, o Gohan tentou entender como o Vegeta chegou naquele ponto. E o Vegeta lhe explicou que era simplesmente humilhante. Primeiro o Kakaroto, depois o próprio Gohan, e agora o Shallot. Todos estavam superando, logo ele, o príncipe dos Saiyajins. Então não importava se ele tivesse que vender a alma dele até 2 vezes, seja pro Babidi ou seja pro Mastermind. Também não importava se ele tivesse que abdicar da família dele. Ele faria tudo o que ele pudesse para conseguir mais poder e assumir mais uma vez o trono de Saiyajin mais poderoso do universo. E já recuperado, o Shallot ouvindo tudo isso o chamou de imbecil. Para ficar mais forte, ele estava se curvando para canalhas como o Mastermind e o Babidi. Que tipo de orgulho havia em ficar mais forte dessa maneira? O Vegeta mandou ele calar a boca. Ele voltou a ser o que ele era antes. Saiyajin cruel, orgulhoso, arrogante, cheio de ódio, a quem nada se importava, uma luta perfeita, é o que desejava. O Shallot ficou irritado ouvindo isso, então ele lembrou do antigo Vegeta, aquele que foi seu mestre que morreu em seu lugar. Com essa lembrança em mente, ele olhou para os olhos do Majin Vegeta e disse: o seu velho eu não era como esse perdedor que está diante de mim agora. Vegeta levou seu Ki e falou que o Shallot não sabia nada sobre ele, mas o Shallot retrucou dizendo que no momento ele sabia mais do Vegeta do que ele mesmo. Se transformando em Super Saiyajin 3, Shallot partiu para cima do Vegeta, dizendo que na base da porrada ia fazê-lo lembrar de quem ele realmente é. Shallot atacava sem parar, e a cada soco que ele dava no Vegeta, mais ele lembrava da morte do seu mestre. O antigo Vegeta morreu ao reconhecer o verdadeiro orgulho Saiyajin no Shallot. Orgulho esse que foi perdido quando os Saiyajins começaram a servir o Freeza. Então como essa versão Majin podia se comparar à sua versão antiga, quando atualmente ele abandonou seu orgulho para ser um canalha tão ruim quanto o Freeza? Ele simplesmente voltou a fazer a mesma coisa que ele criticava. E o Majin Vegeta simplesmente ficou sem resposta para isso, tanto que o Dark Ki saiu do seu corpo. Ele foi liberto da influência do Mastermind. Só que mesmo assim ele ainda não foi totalmente convencido. Então ele alertou o Shallot que ele não era o mesmo Vegeta que ele conheceu, que era para parar de comparar ele com essa versão porque isso era simplesmente irritante. E quando ele falou isso, uma voz misteriosa perguntou: se ele é tão irritante, por que você não o faz calar a boca para sempre?
Quem disse isso foi o Super Buu, que havia vencido a sua luta contra o Gohan e o Piccolo e absorvido os dois. Majin Buu então decidiu assumir a luta, mas o Vegeta mandou ele embora. Aquela luta era dele. Só que com apenas um golpe, Majin Buu fez Vegeta sumir dali. Charlotte irritado já elevou seu Ki e partiu para cima do Majin Buu, mas mesmo usando todo o poder do Super Saiyajin 3, ele foi facilmente derrotado. Quando Majin Buu se preparou para matá-lo, o Vegeta retornou ao campo de batalha e o impediu. Ele não ia deixar um verme como Majin Buu roubar sua kill, mas antes que uma luta entre o Vegeta e o Majin Buu começasse, o próprio Mastermind apareceu ali. Ele ordenou que os dois parassem, mas o Majin Buu respondeu ele dizendo que ele era apenas um aliado, e não tinha direito de dar ordens para ele. Mas gritando, "Você não me ouviu?", o Mastermind fez Majin Buu simplesmente desaparecer da existência. Todo mundo ficou olhando sem entender para onde o Majin Buu foi, e em meio a isso, o Mastermind ordenou que o Majin Vegeta matasse o Charlotte. Mas o Vegeta também recusou as ordens do Mastermind, dizendo que não haveria valor nenhum em matar o Charlotte enquanto ele estava ferido. O Mastermind então lhe ofereceu algo. Se ele matasse o Charlotte agora, ele iria fazer o Vegeta voltar para sua época para que ele pudesse enfrentar o Goku. Mas o que o Charlotte falou antes realmente afetou o Majin Vegeta, pois mesmo colocar ele em tentação, ele recusou. Ele não iria obedecer mais ninguém. Quando ele fosse matar o Charlotte, seria pela sua própria vontade, não pela dos outros. Ele iria fazer o que ele quisesse. Ele iria voltar a ter um verdadeiro orgulho de um Saiyajin. Como o Majin Vegeta falou que ele tem a intenção de matar o Charlotte no futuro, o Mastermind não ligou muito para ele não matar agora. Assim sendo, ele desapareceu dali. E antes de ir embora, o Majin Vegeta falou pro Charlotte que era melhor não perder para ninguém até eles terem a próxima revanche deles. Charlotte então levantou e reuniu a galera que estava ali e levou eles para a base da Resistência. E chegando lá, ele explicou tudo o que aconteceu para Mai e pro Trunks. Só que como eles não chegariam a lugar nenhum sem mais informações, o Charlotte, Jock e a Bulma deixaram o Gohan e o Kyab lá na base e foram focar na missão. Afinal, ainda faltavam 2 Saiyajins para eles conseguirem completar ela. Só que para sorte deles, não demorou muito para eles encontrarem a Caulifla e a Kaylee. Eles então explicaram a situação para as duas e elas concordaram em ajudar. Só que antes que eles pudessem executar a missão, os androides 13 e 15 apareceram ali. 15 atacou a Caulifla e o 13 com Dark Ki atacou o Charlotte. E graças às novas atualizações que eles receberam do computador do Dr. Gero, eles estavam conseguindo pressionar os dois. 13 se vangloriava dos seus cálculos, mas o Charlotte, de saco cheio de enfrentar esses androides, decidiu se transformar em Super Saiyajin 3. Ele iria mostrar na prática que os números não podiam. E mesmo com os números garantindo sua vitória, o 13 obviamente perdeu. Enquanto ele tentava entender isso, o Charlotte lhe disse: "Você é só um fantoche sem mente própria. Confia apenas em números e não possui nenhum instinto enquanto luta. É por isso que é impossível para você me derrotar. Você não é um guerreiro de verdade." Isso chocou o 13, que pegou o 15 e foi embora dali. Com os androides fora, a Caulifla pôde mostrar toda a admiração dela pelo Super Saiyajin 3. Ela tava louca para aprender essa transformação também. Só que diferente das outras vezes, dessa vez concentrar o Ki nas costas não funcionou para ela atingir esse nível. De toda forma, agora os 5 Saiyajins justos de coração puro haviam sido encontrados. Whis então apareceu e parabenizou o Charlotte, o Jock e a Bulma por terem cumprido a missão, finalmente revelando o motivo por trás dessa missão, que pra gente é óbvio, mas os personagens não sabiam, que é poder realizar o ritual do Super Saiyajin Deus para conceder os poderes de um deus pro Charlotte. Longe dali, ao lado do supercomputador do Dr. Gero, 13 continuava se questionando do motivo dele ter perdido mesmo com os cálculos garantindo a sua vitória. O Android 15 então detectou uma anomalia na inteligência artificial do 13, e essa anomalia era o fato dele estar começando a criar um livre-arbítrio, pensar por si mesmo, e pensar por si próprio fazer com que ele começasse a priorizar se vingar do Charlotte do que eliminar o Goku, que era a missão principal deles. Percebendo isso, o 15 avisou que levaria o 13 para ser restaurado a sua versão inicial, ou seja, apagaria todas as memórias dele e reiniciaria a inteligência artificial dele do zero. Porém, isso despertou mais um erro na programação do 13, o sentimento do medo. Ele não queria voltar a não pensar. Ele queria guardar todas as memórias que ele adquiriu, porque agora que ele comeu do fruto do conhecimento, ele estava começando a se tornar aquilo que ele mais desprezava, um irracional, instintivo e emotivo humano. 15 então acionou o comando de restauração de mente. 13 mandou ele parar diversas vezes, mas como o 15 é uma inteligência artificial 100% fiel ao computador, ele não parou, o que o forçou a destruir o seu próprio aliado. As palavras do Charlotte mudaram algo no Android 13. O Android que antes era cego por números começou a ganhar um coração, e a partir de agora ele não iria mais obedecer o computador, ele iria fazer o que ele achasse melhor, ele iria destruir o Charlotte por sua própria vontade. E absorvendo as partes dos Androids 14 e 15, ele se transformou na sua forma de Super Android 13. Voando até onde o Charlotte estava, ele chegou bem na hora que eles finalmente haviam conseguido reunir todos os Saiyajins justos de coração puro para realizar o ritual. E sem cálculos dessa vez, ele iria mostrar pro Charlotte o que ele podia fazer quando ele estava pensando por si mesmo. Kyab e Caulifla, transformados em Super Saiyajin 2, tentaram atacá-lo, mas o 13 nem sentiu o ataque deles e ainda os derrotou com um único golpe. Ativando o Dark Ki, 13 se tornou ainda mais poderoso, forçando a união de Charlotte, Gohan e Trunks contra ele, os três usando suas formas mais poderosas. Trunks, por só ter o Super Saiyajin 1, logo foi derrotado, mas para substituir ele surgiu o Bardock, que sempre aparece nos melhores momentos. No 1 contra 1, nem mesmo Charlotte e Super Saiyajin 3 era capaz de vencer o 13, mas com a união dos 3 Saiyajins, Bardock, Charlotte e Gohan, eles finalmente haviam conseguido pressionar o 13. Ao ponto de que com o avançar da luta, os sistemas do 13 começaram a dar problema, e
suas peças começaram a parar de funcionar aos poucos. Só que mesmo sendo destruído, ele estava rindo. Charlotte ficou sem entender, mas o 13 lhe explicou que pela primeira vez na vida, ele estava lutando puramente através de seus instintos. Ele não estava pensando em números, cálculos, ordens do computador ou até mesmo em matar o Goku. Ele estava simplesmente colocando todo o seu coração naquela batalha. Então, agradecendo Charlotte por ter lhe dado um coração, o corpo do 13 desligou. Por estar seguindo suas próprias vontades, ele morreu com um sorriso no rosto. Ele morreu em paz. Seu enorme corpo metálico continuava em pé mesmo após sua morte. E o olhando com um sorriso, Bardock e Charlotte no fim o reconheceram como um verdadeiro guerreiro. E cara, se tinha um personagem que eu não era fã, era o Android 13. Ele sempre foi um personagem assim, muito qualquer coisa pra mim. Eu gostava mais das cenas de luta que envolviam ele. Mas no Legends conseguiram dar um desenvolvimento muito bom ao personagem, saindo de uma máquina desinteressante que só ligava pra números pra um verdadeiro guerreiro que segue suas próprias vontades. Então aqui eu bato o palmo pro Legends porque merece. Só que o desgraçado do Majin Buu apareceu ali e começou a zombar do 13, e rindo destruiu o corpo do Android, o que criou uma raiva intensa em todos os Saiyajins que estavam ali. Naquele momento o Mastermind não havia apagado o Majin Buu da existência, na verdade tinha selado ele em uma pequena dimensão, um lugar feito de incontáveis camadas de espaço-tempo dobrado. Só que o Majin Buu estava tão poderoso que com seu poder ele conseguiu explodir aquilo e voltar para a realidade normal. E agora ele veio terminar o serviço dele, matar o Charlotte. Perto dali o Majin Vegeta estava conversando com o Goku da época atual. Ele já estava meio irritado pelo fato de ver que o Goku ia ressuscitar no futuro, então ele não precisava ter sacrificado tudo aquilo para lutar com o Goku, porque não ia ser a última vez que eles iam se enfrentar. Mas de todo jeito ele perguntou pro Goku se foi ele que treinou o Charlotte. E quando o Goku disse que sim, o Vegeta começou a reconhecer ainda mais o Charlotte. Afinal ele não era simplesmente um Saiyajin que apareceu do nada e o superou, mas sim um Saiyajin que ficou mais forte e desenvolveu seu orgulho através de ensinamentos do próprio Vegeta e do Kakaroto. A conversa dos dois foi avançando, até que em um determinado momento focou na luta deles durante a saga do Majin Buu, onde o Majin Vegeta perguntou se o Goku naquela época já tinha um Super Saiyajin 3. O Goku então disse que sim, e o Vegeta se irritou ainda mais ao ver que ele estava se segurando durante a luta deles. Mas o Goku falou que mesmo assim, aquela luta foi muito divertida. Mas lutar contra o Vegeta se tornou muito melhor quando ele começou a usar o seu orgulho para proteger aquilo que era importante para ele. E dito isso, ao ver que esse Vegeta já havia sido mudado graças ao Charlotte, o Goku disse que depois que tudo isso acabasse, eles poderiam continuar a luta que eles começaram naquele dia. Mas o Majin Vegeta disse que ele queria continuar essa luta com o Kakaroto da época dele, e não com esse. Mas se ele quisesse começar uma nova luta, ele não ia recusar. Ambos sorriram, e então foram até onde o Charlotte estava para ajudá-lo. E falando no Charlotte, a situação estava cada vez mais complicada, porque o Majin Buu não havia chegado ali sozinho. Junto com ele estava um exército de guerreiros de Dark Ki comandados pelo Slug, porque o Majin Buu, além de querer se divertir com o Charlotte, ele também amava ver o sofrimento alheio, e nada melhor para isso do que forçar todos ali a se matarem, tanto os amigos do Charlotte quanto os próprios guerreiros tomados pelo Dark Ki. Todos os Saiyajins estavam debilitados depois da luta contra o 13, e o número de inimigos não parava de aumentar. Naquele ritmo, todos os amigos do Charlotte iriam morrer. Ele tentou tirar o Majin Buu do caminho para ajudá-los, mas o Majin Buu tinha justamente a intenção de fazê-lo ver todos seus amigos morrerem, e o Super Saiyajin 3 simplesmente não conseguia fazer nada contra aquele demônio. E nessa situação, o Majin Buu começou a rir, e não perdeu a chance de devolver essa frase pro Charlotte: entende como enfrentar um inimigo que você não tem chance nenhuma de vencer? Dizendo isso, Majin Buu sentiu que já havia conseguido a satisfação que ele desejava. Então, ele decidiu matar o Charlotte de vez. Porém, o seu braço foi cortado por uma lâmina. Enquanto se regenerava, Majin Buu encarou aquele espadachim que o atacou. Charlotte incrédulo sorriu ao ver quem o salvou. E quem o salvou foi o Zar. Zar, antes de qualquer coisa, curou o Charlotte. E quando foi perguntado o que ele estava fazendo esse tempo todo, ele respondeu com a seguinte frase: para enganar o seu inimigo, você deve enganar os seus aliados primeiro. Burhan riu da aparição do Zar e disse que ele só estava prolongando o sofrimento do Charlotte. Mas o espadachim respondeu que agora era a vez do Majin Buu sofrer. Majin Buu questionou se ele ia fazer isso, mas o Zar respondeu que não. Quem iria fazer isso seriam todos eles. Enquanto fingia estar morto, Zara reuniu aliados por todas as partes. Todos aqueles que sentiam que deviam algo por Charlotte. Todos aqueles que foram ajudados por ele. Todos estavam ali. Goku pequeno, Tite, Gohan adulto, Gohanzinho, Faixa, Tora, Ribriane, Kakunza, Rose, Goten, Trunks, Piccolo, Chaos, Kuririn, Tenshinhan, Yantia e até mesmo aquele homem, Nappa. Sim, o mestre de Charlotte estava vivo e veio ajudar o seu discípulo. Charlotte perguntou como diabos ele sobreviveu, mas o Nappa disse que não era o momento de se preocupar com isso. Ele devia se apressar e fazer logo o ritual. Charlotte agradeceu todo mundo, e então avançou pelo campo de batalha reunindo os Saiyajins que ele precisava para realizar o ritual. E todos esses novos aliados viraram a batalha totalmente a favor deles. Aos poucos, todos aqueles guerreiros de Dark Ki estavam sendo derrotados. O maior problema era o Majin Buu, que além de estar muito irritado, vendo toda aquela situação, percebeu que ele não podia deixar o Charlotte fazer esse ritual. Nappa e Zara tentaram distraí-lo por um tempo conversando com ele, mas o problema foi que eles só aguentaram 5 segundos lutando contra o Majin Buu. A diferença de poder era muito grande. Só que isso tinha dado o tempo suficiente do Charlotte conseguir reunir todo mundo. Contudo, antes que ele pudesse realizar o ritual, Majin Buu apareceu diante deles. Ele logo mirou no Charlotte e o atacou, porém nesse momento aquele pulou na frente do ataque para proteger todo mundo, e ficou gravemente ferida. Tão ferida que agora seria impossível ela participar do ritual. Ironizando isso, Majin Buu perguntou em que ordem eles preferiam morrer.
E nesse momento, Majin Vegeta chegou ali o socando no rosto e dizendo: vamos começar com você. Goku havia contado pro Vegeta sobre o Super Saiyajin Deus e o ritual. Ele sabia que precisava ganhar tempo para o ritual ser completado. Em paralelo a isso, o próprio Goku apareceu para substituir aquele, e já deu início à cerimônia do Super Saiyajin Deus. Primeiro, todos deveriam se transformar em Super Saiyajins. Em seguida, todos deveriam dar suas mãos e canalizar suas energias no Shallot. Com esses requisitos completados, Goku anunciou o início do ritual. Vegeta estava sendo massacrado pelo Majin Buu, contudo ele sempre se levantava de novo. Pelo orgulho dos Saiyajins, ele ia manter o Majin Buu ocupado mesmo que isso custasse a sua vida. E ele iria fazer isso apenas com seu poder, ou seja, sem usar o Daki Ki. Vendo a situação que o Vegeta estava, o Shallot começou a ficar nervoso e preocupado, o que estava atrapalhando no ritual. Mas o Goku lhe disse que o melhor que ele podia fazer pelo Vegeta naquele momento era não se preocupar com ele. Afinal, não só o Vegeta como todos ali estavam lutando por acreditar no Shallot. Ele era um raio de esperança que reunia todos. E ao se tocar disso, o Shallot enfim focou. Ele iria transformar a fé que seus amigos tinham nele em poder. Uma grande luz azul começou a emanar dos 5. E então o corpo do Shallot começou a brilhar. O ritual foi um sucesso. Shallot finalmente havia entrado no mundo dos deuses. Transformado em Super Saiyajin Deus, fragmentos da memória do Shallot foram restaurados. E ele se lembrou de uma antiga conversa que teve com o Giblet, uma conversa justamente sobre a lenda do Deus Super Saiyajin. No passado do planeta Sadala, Giblet dizia que o poder do Super Saiyajin Deus era o que eles precisavam para poder derrotar os Saiyajins malignos. E impressionado com quão poderoso esse poder devia ser, Shallot disse que queria poder alcançar essa forma algum dia. Giblet então respondeu dizendo que os dois podiam alcançá-la, pois eles carregavam não só a vontade de restaurar o verdadeiro caminho que os Saiyajins deveriam seguir, como também o próprio sangue do Super Saiyajin Deus original corria na veia deles. Os dois eram seus sucessores legítimos. Ambos os irmãos então juraram ao pôr do sol que iriam alcançar esse poder um dia. E Giblet completou dizendo que quando eles finalmente se transformarem em Super Saiyajin Deus, vão realizar o sonho de seu povo. Shallot finalmente havia se lembrado dos seus sonhos e das promessas que ele fez com Giblet, mas agora ele tinha coisas mais urgentes para resolver. Aparecendo em um instante na frente do Majin Buu, Shallot agradeceu o Vegeta por tê-lo segurado por tanto tempo. Majin Buu ironizou essa nova forma, afinal ele não conseguia sentir o Ki divino, então para ele o Shallot estava até mais fraco do que antes. Mas o Shallot decidiu mostrar para ele o que ele era capaz de fazer agora. O poder divino era simplesmente de outro mundo. Majin Buu não conseguia nem ao menos reagir aos ataques do Shallot. Porém, em sua arrogância, ele ainda achava que não iria perder. Nisso, ele decidiu usar o seu poder máximo, o Daki Ki. Mas mesmo elevando seu Ki ao máximo, Shallot não era afetado por nenhum de seus ataques. A diferença de poder estava começando a ficar clara até mesmo para Majin Buu. Em um ato de desespero, ele começou a gritar e reunir o seu Ki. E percebendo o que ia acontecer, Shallot voou o mais alto que pôde. Então, uma gigantesca explosão foi causada pela autodestruição de Majin Buu. Uma cratera sem fundo foi formada no local da luta. E apesar de conseguir sentir o Majin Buu vivo lá embaixo e saber que ele só fez isso para poder fugir, um problema muito maior surgiu para o Shallot resolver naquele momento. Quem estava diante dele era o seu irmão, Giblet. Giblet então também se transformou em Super Saiyajin Deus. Contudo, apenas através da sua força de vontade e seu esforço, sem a necessidade de um ritual. Shallot não conseguiu conter sua emoção e sorriu. Sorriu muito. Giblet havia feito coisas terríveis e ele nem ao menos entendia o motivo, mas era impossível ele não se animar ao ver que ambos cumpriram uma das promessas que eles fizeram naquele dia. Nesse momento, a única coisa que passava pela cabeça do Shallot era dar tudo de si nessa batalha, e pela primeira vez, testar os limites que essa nova forma dele podia chegar. Giblet sentiu o mesmo, então os dois deuses Saiyajins colidiram seus punhos. A cada golpe que trocavam, mais forte seus corações batiam, e mais o planeta inteiro tremia. E então, o clímax da batalha que estremeceu o mundo chegou. Os dois gêmeos reuniram seus ataques mais poderosos e dispararam um contra o outro. E assim terminamos o vídeo de hoje. Cara, a cena de transformação do Super Saiyajin Deus pra mim é a melhor cena de transformação do Legends até agora. E no momento que eu tô gravando esse vídeo foi a última que apareceu. Não necessariamente pela cena em si, apesar de eu ser muito fã das cenas onde geral aparece pra ajudar o protagonista. Tipo o Goku fazendo a Genkidama, sabe? É um sentimento muito bom pra mim. Tipo, até o Nappa apareceu ali vivo, uma coisa que eu geralmente não gostaria, porque eu gosto das mortes no modo história. Eu gosto que elas tenham um peso e consequências. Mas dentro desse contexto eu acho que combinou demais. Mostrou pro Shallot que ele realmente estava cheio de aliados. E eu também gosto do fato dessa transformação, diferente das outras,
não vêm de um momento de raiva ou de um treinamento. E além disso, claro, tem todo o contexto do passado do Giblet e do Charlotte, que é o que deixa realmente a cena foda. E sim, eles são descendentes do Super Saiyajin Deus original, que no caso não é o Yamoshi. O Yamoshi é o primeiro Super Saiyajin. Depois o espírito do Yamoshi vagou por aí para começar a criar esse ritual e teve um primeiro Deus Super Saiyajin que usou o ritual. E é desse Deus Super Saiyajin que o Charlotte e o Giblet são descendentes. E os Saiyajins malignos que o Giblet mencionou antes envolvem sim personagens como o Cumber do Dragon Ball Heroes, mas a gente não sabe se o Cumber viveu na mesma época deles ou não. E o ponto-chave daqui é que assim, o Super Saiyajin 1, 2 e 3 no Legends eu acho cenas muito boas, só que pra mim elas não superam as cenas originais do Dragon Ball Z. Porém, o Charlotte virando Deus pra mim é muito mais legal no Legends do que no Batalha dos Deuses ou no arco do Dragon Ball Super, então isso deixa essa cena ainda mais da hora pra mim. E o Giblet no final conseguindo essa forma do nada foi muito inesperado na época, ninguém esperava isso. Até porque na época a forma base do Giblet já era absurda de forte, ninguém imaginava que ele ia conseguir a forma de Deus Super Saiyajin também. Ainda mais porque ele simplesmente ignorou todas as outras formas, né? Não tem Super Saiyajin 1, não tem 2, não tem 3, até onde a gente sabe ele nunca usou. E como já deu pra perceber, o modo história tá ficando cada vez mais original. Então já se inscreva no canal pra vocês não perderem o próximo vídeo, porque a partir dele a história vai ficar cada vez mais diferente e interessante. E claro, fique com gostinho do que vai ter no próximo vídeo dessa série. Falou! Oss! Ora Goku! サイヤ人は皆殺しだ。てめえの力追い越してやる。くしょう、宇宙最強のこの俺が。やれやれ、どうにかなったな。て、手加減なしたぜ。私の思う悪は全て滅ぼす。こっからは手加減なしたぜ。ドラゴンボールレジェンズ。こんな感じだ。 O passado de Charlotte revelado, a fúria de Majin Buu. 絶対に来てくれよな。